Fala, doutor. Falo sim, muito bom dia, gurizada. Estamos aí nessa segunda-feira, 3 de novembro. Muito boa semana para todo mundo, boa semana de saúde, de paz, de luz, de trabalho, de boa vida. Muito bom dia a todos vocês. Estamos aí ao vivo e a cores, tá? Estamos ao vivo e a cores aí no nosso Instagram, Dr. Paulo Viecili, Facebook, também da Rádio Cruz Alta. Estamos aí ao vivo e a cores, mais uma edição aí do Fala Doutor, aí comigo aí, né, o Dr. Paulo Viecili, destacando os nossos patrocinadores diretos do programa Fala Doutor, Laboratório Novitá de exames, análise de exames, né? Ali na Venâncio Aires, 1159. Se você tem aí alguma dificuldade de ir lá no laboratório colher exames, o laboratório vai até a sua casa, tá? Entre em contato com eles e eles vão lá na sua casa colher o seu exame. Geralmente aí uma pessoa mais idosa, com mais dificuldade de transporte, locomoção, é sempre um ato cômodo, né? É sempre um conforto, melhor dizendo aí. Você pode entrar em contato com eles pelo 99100 3874, tá, pessoal? 99100 78, ou melhor, 99100 3874, tá? Muito bom dia a todos vocês aí e também, claro, o Instituto Cruzaltense de Cardiologia, há 25 anos cuidando do coração cruzaltense da região, tá? Muito interessante aí. O Instituto de Cardiologia fica também aí na Venâncio Aires, 1145, do lado do Laboratório Novitá. Do ladinho ali, são vizinhos ali, viu? Tá? Então, quem quiser agendar exames, agendar consultas pelo Instituto de Cardiologia, ali pelo WhatsApp, é o 3322-6463. Então, agende o seu ecocardiograma, que avalia, é o ultrassom do coração. Também você pode fazer seu teste ergométrico, que avalia se tem as coronárias entupidas ou não, mapeamento de pressão e também análise de arritmias, para quem tem palpitações, etc e tal, tá? Então consulte o seu médico, peça os exames e marque lá com o Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, há 25 anos cuidando aí do coração e da saúde dos cruzaltenses. Pessoal, então muito bom dia, estamos aí mais uma vez. E agora a novidade é que nós estamos no Novembro Azul, que é dedicado aí à saúde preventiva dos homens, viu? É muito interessante isso aí, tá? Pessoal, mande aí seu contato, mande aí a sua dúvida, a sua queixa, tá? Converse conosco pelos chats do Instagram e pelo chat do Facebook, que a gente está atento aqui, eu e a Brenda estamos atentos aqui para receber aí os seus comentários, tá? A Brenda vem nos auxiliando aí no programa. Tem todas as mídias digitais, né, que tem que colocar junto, etc e tal, e a Brenda faz esse papel muito bem aí, nos ajudando aí, certo, pessoal? Então, seu comentário a respeito do programa ali, né, vamos conversando ali, tá? Vamos conversando que logo eu vou falando aí. Antes de mais nada, antes de iniciar o programa A Saúde do Homem, eu quero dar um grande abraço, tá? Ao seu Orlando Amaral de Souza, o Orlando de Souza, que trabalhou 41 anos na rádio, né? Sabe tudo de rádio aí. Então um abraço, ele é fã do programa, gosta muito do programa, diz que educa bastante, orienta bastante as pessoas, então ele mandou um abraço bem apertado para mim aí, então um abraço bem apertado para ele, tá, Orlando? Um abraço para você aí, tá? Também meu amigo Roger lá que tá no litoral, meu amigo Roger, ex-administrador do Hospital São Vicente de Paulo, sempre em contato conosco aí, tá? Sempre nos coringando aí no programa aí. Então, um abraço para você também, Roger. Tá? Um abraço, mais uma vez, tá? É a terceira vez que eu te mando abraço, Roger. Um abraço para você aí. Pessoal, saúde do homem, né? Agora é novembro, é o mês que o Ministério da Saúde, ele
seleciona para saúde, para ações de prevenção, né? Ações de prevenção, ações de conscientização da saúde do homem. E o chamamento do programa que eu fiz ontem é uma provocativa, né? Se os homens são mais fortes, se os homens são mais inteligentes do que as mulheres, como dizem, né? Se os homens são mais viris, têm mais força, por que então que os homens morrem morrem mais cedo do que as mulheres, né? Ou melhor, os homens vivem menos, morrem mais cedo. Por quê? Porque, né? Por que será que os homens morrem mais cedo? Já que são os homens, os caras, os fortes, os machos, dos mais inteligentes, né? E a mulherada aí vive mais, né? Uma média aí de 7 a 10 anos, tá, pessoal? É bastante, né? 7 a 10 anos. Tanto é que, segundo o IBGE, né? Tem muito mais viúvas do que viúvos. Muito mais viúvas do que viúvos. Pode ver nesses bailinhos, nesses bailões que tem aí, a mulherada dança sozinha, né? Ou dança em par, porque a gurizada aí, além de tá muito doente, morre mais cedo e ainda não se diverte. Então, por que será que os homens morrem mais cedo, né? Por que será, né? Já que são mais fortes, etc e tal. Por que será? Pois é. Então, os estudos mostram que os homens vivem cerca aí de 6, 7, dependendo da estatística, até 10 anos a menos do que as mulheres. Isso é sério, isso é muito sério, isso é muito sério, tá? Isso se deve a uma vasta combinação de fatores, né? São vários fatores porque os homens morrem mais cedo que as mulheres. Para começar, eles procuram menos os serviços de saúde. As mulheres procuram bem mais. E os homens procuram bem menos. Como eles procuram menos, eles acabam não se cuidando mais, né? Acabam se cuidando menos. E aí, quando chega a certa período da vida, estão muito adoentados. Enquanto que as mulheres previnem as doenças, os homens tratam doenças. Ou seja, as mulheres previnem doenças, elas não deixam com que as doenças cheguem. Enquanto que a macharada aí, os homens aí, estão nem aí, estão desligadão. Quando isso aí, a doença chega valendo, aí os homens têm que tratar as doenças, então já é diferente, né? E sem contar os riscos, né, pessoal? Sem contar os riscos aí que os homens são submetidos, né? Maior exposição, né? Os homens bebem mais, fumam mais, se submetem a mais risco, né? Mais risco de acidente de trânsito, no caso de homens jovens, né? Principalmente aí as motos, né? Muito cuidado com as motos, né? É uma tristeza quando a gente vê lá no Hospital São Vicente, na UTI, onde eu coordeno a UTI, sou médico intensivista e coordenador da UTI. Volta e meia tem lá um 23, 28, 32, né? Todo quebrado lá, esbudegado lá pro acidente de moto, né? É triste, viu? É triste, tu vê que o camarada novo e já tá detonado, né? Muitos morrem e muitos aí ficam muitos anos aí se recuperando, né? Então, tem a questão do álcool, né? Excesso de álcool e também o fato de fumar, né? Excesso de álcool. E também os homens têm a negligência com hábitos saudáveis, né? A gurizada come demais, né? Come muita bebida gorda, essa é boa. Come muita comida gorda, muita gordura, comem demais, né? Comem demais. E sem ainda contar outros vícios, né? Cocaína, uso de cocaína, crack, outras drogas aí que acaba aí deixando a saúde bem mais debilitada. Então, mais ou menos por isso que os homens, eles vivem menos que as mulheres, porque se cuidam menos, procuram menos serviço de saúde, né? Tomam menos remédios, acho que isso não que é a frescura, que não importa, bebem mais, fumam mais, são mais ávidos daí de acidentes, etc e tal, comem muito, são muitos glutões aí, né? E acabam então aí tendo uma saúde pior.
a saúde pior. Pois é, né, pessoal? E tem que ter aí um cuidado com isso aí, né? A vida, ela é muito importante, né? Então os homens têm que ter muito cuidado. E o interessante é que, à medida que os homens vão sendo jovens, parece que, em vez de ter mais consciência, parece que se arriscam mais. E o fato de ser jovens, o fato de eles serem jovens, dão aí a falsa impressão de que nada vai acontecer, nada vai acontecer. Não é bem assim, não é bem assim, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Uma outra dúvida, uma outra pergunta que é bastante comentado: se é verdade que os homens só procuram um médico quando sentem alguma dor ou quando sentem algum problema. Sim, é verdade, tá? Estatisticamente já está provado que os homens só procuram auxílio médico quando estão já mal, quando estão já a doença já instalada, já quando tem alguma dor, né? Então, mais ou menos 70% dos homens, né, atendido nas estratégias de saúde da família, eles só procuram quando estão mal, já quando estão com doença avançada. Enquanto que a maior parte das mulheres fazem, como eu falei, prevenção, os homens buscam mais a saúde quando já estão com uma doença instalada, ou então só quando estão dor. Tanto é que tem aquela premissa, né? Eu não vou no médico, não estou sentindo nada. Eu não vou lá, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. É que nem ir no dentista. Não vou no dentista, não estou sentindo nada. Então, quando o camarada vai no dentista porque está com alguma dor, chega lá, é um problemaço, né? Um dente podre já, cariado, profundo. Muitas vezes não dá nem para tratar mais, tem que arrancar fora. Então, por isso que é importante que se façam medidas preventivas, né, pessoal? Isso é bem importante. Então, né, é importante que as pessoas aí se cuidem, né? Porque nós temos a cultura aí de não se cuidar, viu? Tocar a vida, não se cuidar. A mulher é mais zelosa, a mulher cuida mais da casa, cuida mais dos filhos, cuida mais dela, né? A mulher é mais zelosa. O homem não. Não é que o homem seja mais desleixado, e até né? Mas é que os hábitos masculinos são mais brutos. Então, o homem tem essa mania de achar que ele é o provedor da casa, tem que trabalhar, ter dinheiro para cuidar da casa. E aí acaba se esquecendo, né? E aí, quando tem alguma folga, se atraca na cerveja, se atraca no cigarro, come demais, come feito um condenado, não procura auxílio médico, né? Vai tocando. Quando vê aí a casa cai. Então, não é muito legal esse aspecto aí. Um terceiro questionamento que tem bastante. Então, quais são as principais causas, né, de morte nos homens no Brasil? Então, além dos homens não procurar a saúde, adoecem mais. E quais são as principais causas de mortalidade masculina no Brasil? A principal, né, pessoal, longe de todas elas, é as doenças cardiovasculares, tá? São as doenças do coração e do cérebro, são as campeãs, em torno aí de 70% aí, tá? Então, pode ver, um vô, um tio, um pai, um irmão, um vizinho que acabou tendo infarto e morrendo, ou acabou tendo uma isquemia e morrendo, uma isquemia cerebral e morrendo, né? Por quê? Justamente por isso, porque não se cuidam, né? A principal causa, então, são as doenças cardiovasculares. E o carro-chefe aí, né, é a pressão, né? A pressão não controlada, pressão não tratada, né? Ainda mais agora com as novas diretrizes, que são mais rigorosas ainda, que se provou cientificamente que a pressão mais baixa, tipo 11/7, no máximo 12/8, realmente previne as doenças cardiovasculares. E que acima disso, né, acima de 12, então 125, 128, já é problema, né? Já é problema. Então, quanto mais alta a pressão, pior é. Tá? Então, por isso que os homens acabam não se cuidando. Sem contar que acabam fumando, né? Fumam demais, estressados demais, comem demais. Estão barrigudos, né? Quanto maior a barriga,
maior é o desequilíbrio, né? Come demais e faz menos exercício. Então acabam acometendo as doenças do coração. E também o sedentarismo, né? Um carro-chefe aí que acaba aí também proporcionando as doenças cardiovasculares. E a segunda doença que mais pega os homens é o câncer, principalmente pulmão, próstata e fígado. Olha só, né? Pulmão, por quê? Porque fumam, tá? Pulmão porque fumam. Se não fumar, o risco de câncer no pulmão é bem menor. Bem menor, bem menor. E câncer de fígado. Por que será câncer de fígado, né? Porque a gurizada adora entortar aí uma lata, uma cerveja, uma cachaça, né? Então, bebe demais e é problema. E sem contar ainda que o principal câncer é o câncer de próstata. Por isso, uma das medidas do Novembro Azul justamente é esse, né? Câncer de próstata, que é algo totalmente prevenível, tá, pessoal? Nós vamos ter um programa só sobre a saúde urológica do homem, né? Nós vamos falar sobre câncer de próstata, impotência, tudo isso nós vamos falar, repor hormônio, bota hormônio, né? Usar bomba, não usar bomba. Então isso tudo a gente vai falar no próximo programa agora, na semana que vem, nós vamos falar só sobre isso, tá? Câncer de próstata e etc e tal. E a outra causa muito comum de morte masculina, né, são os acidentes externos e, obviamente, que é a violência, né, a violência urbana. Então, quais são as principais causas de mortes no Brasil? As doenças cardiovasculares, em primeiro lugar. Em segundo lugar, câncer, no caso aqui, próstata, pulmão e fígado. E causas externas, como acidentes, eu já falei, acidente de moto é uma das que mais mata. E a violência urbana, a violência, né? Nós vimos aí semana passada a violência aí do que está o Rio de Janeiro, etc e tal, as grandes cidades aí do Nordeste, Bahia, Ceará, né? Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, onde aí a violência urbana ela é gigante, né? Um problemaço, um problema enorme aí, né? A violência. Então é muito triste quando você vê um rapaz, um jovem de 20 e poucos anos baleado mal aí num hospital, né? Então é muito triste isso aí para a família, né? Geralmente tem filhos, etc e tal, aí já fica aí a coisa bem complicada. Então as maiores causas de mortalidade nos homens são isso aí. E lembrando que a maior causa de mortalidade em homens jovens é as causas externas, como acidente e violência, tá? Acidente e violência. Então aí é ruim, né? Para um país ter a juventude morrer cedo, né? Não dá, né, pessoal? Não dá. A trabalheira que é cuidar uma criança, educar uma criança, adolescente, dar educação, aí chega lá na idade adulta, boa, né? Para ser ali, para ter uma vida regrada, uma vida honesta, tranquila, trabalhadeira, montar uma família, tem morte cedo, né? Acaba morrendo com 20 e poucos anos, né? Isso é uma tristeza, né? Uma tristeza. Muito bem, então, e para evitar essa morraiada toda, né? O que nós devemos fazer, né? O que a gente deve fazer? Então, qual é a idade ideal para começar o check-up de uma rotina, né? Qual é a idade ideal, né? A idade ideal para nós começar a fazer check-up. Então, se por um lado você, o senhor que está me escutando em casa aí, a senhora aí que está me escutando, aí no trabalho, pessoal, né? Muita gente está trabalhando agora e me escutando aí, né? Muita gente aí nas lojas, muita gente aí no trabalho, nas empresas, nas firmas, né? Nas repartições públicas, estão ali de radinho ali em pé, escutando ali o Fala Doutor ali do Ponto Crítico da Rádio Cruz Alta, né? Então, qual é a melhor idade? A partir de que idade começa a fazer as rotinas, o check-up de rotina, né? Fazer um check-up, uma avaliação de rotina, né? Então, a partir dos 35 anos, né? A partir dos 35 anos, pelo menos uma vez no ano, tá?
o homem precisa saber se está com diabetes, está com pressão alta, como é que está o colesterol, se está bom, se está normal, como é que está o peso, né? Se o peso está demais, se não está demais, se tem ou não tem diabetes, né? Então, isso é o mínimo, né? É o mínimo que o homem tem que fazer a partir dos 35 anos. Claro que se tem pessoas na família que são já adoentadas, né? Então, o ideal é que você faça antes. Por exemplo, se o pai e a mãe têm pressão alta, lembrando que a gente herda a pressão do pai e da mãe, né? Ou do pai ou da mãe, né? Ou os dois. Então, se você tem pai e mãe com pressão alta, tu tem que volta e meia ver tua pressão aí, né? Não vai ficar aí às cegas aí, né? Quando tu vê, já tá com o coração já desgastado, grande, né? Já adoecido por causa da pressão, aí você nem sabia. E é muito comum no consultório a gente receber pessoas que já estão adoecidas por causa da pressão, né? Uma coisa é ter pressão alta, outra coisa é o coração estar adoecido por causa da pressão, né? Então, é por isso que é interessante que você tem que saber se você já está hipertenso ou não e tratar. Tem que tratar isso aí, né? Tem que tratar, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, né? Lembrando aqui, tá, pessoal, que todos os nossos programas estão postados no YouTube, tá? Quem quiser lá vasculhar, ver para os programas passados, etc e tal, no YouTube, tá? No YouTube ali, no Fala Doutor, só você entrar no YouTube e Fala Doutor, que todos os programas estão lá, certo? A nossa equipe, comandada pela Brenda, organiza e edita os programas e está comandado lá. Muito bem. Então, a partir dos 35 anos, né, os homens devem realizar um check-up anual. Claro que antes disso, né, principalmente se estiver aí com antecedentes familiares de câncer, diabetes e etc e tal. Então, isso é super importante que você faça isso. Muito bem. Há um quinto item bastante comentado, um quinto item que é muito comum as pessoas perguntarem, o que deve ser incluído, então, né, num check-up básico dos homens, né, pessoal? O que é? Então, a começar aí, então, a gente sempre vai, você sempre vai, em primeiro lugar, procurar uma estratégia da saúde da família, né? Procurar um postinho do bairro. Já falei para vocês da importância da estratégia de saúde da família, né? É super importante. Toda a cidade tem, nós temos. Toda a cidade está a saúde organizada em estratégia de saúde da família, né? Nós temos aqui em Cruz Alta tem, todas as cidades têm um postinho de saúde da família, né? Todas as estratégias de saúde da família tem médico, tem um médico, tem uma enfermeira, tem os técnicos de enfermagem, tem os agentes comunitários que vão de casa em casa. Então, em primeiro lugar, você deve agendar aí, né, uma avaliação com o seu médico da ESF e dizer que você está aí com 33, 35, 37 anos e quer fazer um check-up aí geral para ver como é que você está, né? Então, o que vai ser feito lá? Obviamente que o médico vai escutar, vai ver, vai verificar a tua pressão arterial, vai medir a tua barriga para ver se não está com a barriga grande, né? Vai auscultar o coração, tá certo? E dependendo da idade, ele vai pedir alguns exames, tá? Mas os exames básicos de sangue, como são pedidos, é o exame da glicose, para ver se tem ou não diabetes, os exames de colesterol, para ver que está o colesterol bom, o colesterol ruim, esses que entopem as nossas artérias do coração, os triglicerídeos também, tá? Eles acabam também sendo dosados, que mede as gorduras do nosso sangue. Também a função dos rins, tá? Se o rim está funcionando ou não e se o nosso fígado está funcionando bem ou não, tá certo? Então são esses exames básicos que são pedidos. A partir dos 45 anos, aí começa a pedir o PSA, que eu vou falar no programa que vem, que é a respeito do antígeno prostático, tá? O antígeno prostático aí pra gente ver como é que tá a próstata aí, né? Que é um câncer silencioso que pega os homens, né? Então esses são, né? Esses são aí é o mínimo que
que você pode fazer, e você pode fazer isso aí uma vez por ano, tranquilo aí nas ESFs, tá, pessoal? Então, exames, além do exame físico básico, né, que é fundamental para ver a pressão, como é que está o tamanho da tua barriga, né? Como é que está aí o teu coração, como é que está teu pulmão, pelo exame físico, os exames de sangue, tá? Exames de sangue, para ver aí como é que está a glicose, colesterol, triglicerídeos, o rim, o fígado, né? Muitas vezes a tireoide também, e dependendo da idade, a PSA, que é da próstata. Esses são os básicos, tá certo, pessoal? Isso aí é o básico, né? Isso aí uma vez por ano é o suficiente, tá? E mais do que fazer exames, né? O importante é a gente prevenir, né? Então, é bem importante que a gente tenha essas noções aí de exames, tá? E a gente agora vai fazer uma pausa para os nossos comerciais. Nós vamos fazer um intervalo aí para os nossos comerciais. Lembrando então aí que nós estamos aí com mais uma edição aí com o nosso Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Vies, e lembrando também que o nosso bruxo Paulinho Barcelos está de férias, né? É importante ele descansar. É importante ele descansar, tá descansando. Eu acho que amanhã ele volta aí às atividades aí, né? E segunda-feira a gente tá junto aí no programa, tá, pessoal? Então já a gente está de volta, trazendo aí mais assuntos sobre a saúde masculina. Lembrando que nós estamos aí no Novembro Azul, né? Que é o mês aí de conscientização da saúde masculina. Já estou voltando. E aí estamos de volta com Fala Doutor Paulo Vieseli, aí, né, um pouquinho de cultura médica, um pouquinho de dicas de saúde, um pouquinho de saúde para nós aqui, né, tirar proveito, né, pessoal, porque nós precisamos aí ter aí um pouco mais aí de... A vida é difícil, né, a gente precisa um pouco mais de dicas aí para ter uma saúde melhor, para a gente aproveitar melhor a vida. E nós estamos aí falando sobre o Novembro Azul, uma questão aí pra gente, alusão aí ao mês de prevenção, de conscientização e prevenção da saúde masculina. Quero deixar um abraço bem forte à professora Carmen Gutierrez, que está nos escutando aí no programa. Carmen, um abraço para você, muito querida, gosto muito de ti. Também a Rosana Brasil, um abraço, Rosana. A Mônica Koenig, um abraço para você também. E também para a professora Joana Costa, ali da Escola Cooperação. Né? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todas vocês. Estamos aí, né, no nosso programa aí já aí, a respeito aí dos saúde masculina, saúde do homem, né, que é importante aí, né? Muito bem, seguindo aí a ordem, né? Outra pergunta que sai bastante, outra pergunta que as pessoas fazem muito, né? Se o estilo de vida realmente influencia tanto assim a saúde do homem, é verdade ou é sensacionalismo, né? É verdade ou é exagero? É verdade, né, gente? É verdade, né? O estilo de vida diz tudo. Tá, o estilo de vida diz tudo. Conforme for o nosso estilo de vida, a gente vai ter uma saúde bem boa, dependendo do estilo de vida, já viu, né? Já viu. Então, é uma coisa que é gritante. E engraçado no modo de dizer, né? A gente tem essa mania de dizer engraçado, mas é alarmante, né? À medida que vão aumentando as informações, à medida que vai aumentando a tecnologia, vai aumentando a facilitação da vida moderna, os homens, claro, as mulheres também, mas aqui no caso os homens, vão piorando o estilo de vida, vai piorando, vão ficando mais estressados, mais sedentários, comendo de maneira pior, uma maneira inadequada, né? Bebendo mais, fumando mais, isso acaba então acarretando bastante a saúde masculina. Interessante que no Rio Grande do Sul, pessoal, olha só, o Rio Grande do Sul, o gaúcho, né? O gaúcho se orgulha de ser um estado altamente politizado, as pessoas têm educação elevada, etc. e tal. Interessante isso. E por um outro lado, é o estado onde o tabagismo é o estado onde mais fuma.
tá? Enquanto que no resto do Brasil é em torno aí de 10%, 9%, no Rio Grande do Sul é em torno de 15%, né? Então, o gaúcho fuma muito, fuma mais que do resto do Brasil. Também o gaúcho bebe mais que o resto do Brasil, bebe mais, tá? Então fuma e bebe demais e come demais, né? Então tudo barrigudo. Então isso aí é um problema para a saúde, né, pessoal? Isso aí nós sabemos que isso aí são vilões da saúde masculina e a gente precisa mudar isso. Então o estilo de vida, ele reflete exatamente, diretamente a qualidade da saúde da gente, tá, pessoal? Então isso é bem importante. E sempre tem aqueles negacionistas, né, que dizem assim, o meu avô tem 90 anos, fuma e tá vivo. O vizinho do lado que não fumava morreu com 70. Então sempre tem essas histórias, né? Essas histórias aí para falar, tá? Obviamente que a maior parte das pessoas que fumam vão ter problema de enfisema mais cedo e vão morrer mais cedo, não tem a menor dúvida disso, tá? Claro que tem exceções, algumas pessoas, né, são mais resistentes ao álcool, são mais resistentes ao cigarro, ao tabaco, mas são raras essas pessoas, são raras, né? E as pessoas sempre têm um ou outro como exemplo. Por que não tem os outros como exemplo? Os outros não tem como exemplo, porque já estão lá na Vila Nova, lá, né? Na Vila Nova, lá. Postado lá, 7 palmos, lá no nosso cemitério da Vila Nova, lá. Pois é, então, por isso que existem poucas exceções vivas, porque a maior parte já morreu. Então não se deixe levar aí por comentários falsos, tá? Comentários falsos. Outra questão que fala bastante, que as pessoas perguntam bastante, né, é se o estresse também faz parte desse problema. Faz sim, tá? O estresse é a praga, é o mal do século, é a praga do século, tá? O estresse, ele acaba matando. Nós temos que entender que o homem se desenvolveu, através desses anos todos, de uma maneira diferenciada, né? Buscando alimento, cuidando da sua casa, cuidando da sua prole. Então era um tipo de vida totalmente diferente do que nós estamos agora. E a vida moderna, aí já a partir aí do século XX para cá, em diante, na vida moderna, faz com que o homem fique mais sedentário, mais estressado, né? Mais estressado, com erros alimentares bem maiores. E o estresse de antigamente, o estresse lá, muito tempo atrás, era o homem se cuidar para não ser devorado por um animal. O estresse era para se cuidado para que nenhum outro invasor invadisse a sua casa. Então tinha esse estresse. Agora aqui não. Então eram estresse ocasionais, não era o estresse de todo dia. Não era estresse de toda hora, eram estresse situacionais, ocasionais, né? Isso era uma coisa que existia. O estresse de hoje é toda hora. O camarada já levanta estressado, passa o dia inteiro estressado, à noite não consegue dormir direito, né? Pensando em problema, pensando em dinheiro, pensando em compromissos, dívidas, carnês, etc. e tal. Dorme estressado quando consegue dormir, já acorda estressado e vai um dia, 2 dias, uma semana, várias semanas, um mês, vários meses, um ano, vários anos. Então, são anos de estresse. E esse estresse, a pessoa acaba, de uma certa maneira, se acostumando com o estresse e achando que a vida é assim. A vida é assim se fizer ela ser assim, mas ela não é assim. A vida não é esse estresse o tempo todo. Então, as pessoas vivem muito estressadas o tempo todo, acabam não relaxando, não descansando, e o estresse, ele acaba nos proporcionando envelhecimento precoce. As pessoas,
envelhecem mais precocemente dentro do nosso organismo, a começar pelas artérias do coração, artérias do corpo, né, deixando as pessoas mais envelhecidas, os vasos ficam mais enrijecidos, envelhecidos, e aí começa então o envelhecimento precoce de todos os órgãos, e a gente vai aí culminando aí com essas doenças, sem contar que o estresse deixa a pessoa mais ansiosa, né? A ansiedade é doença, deixa a pessoa depressiva, tem até a síndrome do pânico, e essas doenças, a ansiedade do estresse, elas acabam então facilitando o acometimento de infarto no coração e isquemia cerebral, viu? Isso aí é gritante, e por isso então que as pessoas acabam infartando mais cedo e morrendo mais cedo, né? Então pode ver, os homens infartam com idade mais precoce do que as mulheres, né? Os homens são mais estressados do que as mulheres, por isso que o estresse, ele é algo assim que não deve ser ignorado, tá? Não deve ser ignorado, o estresse aí é uma praga, tá? Como a nossa sociedade está muito estressada e estressante, então a gente acha que a vida normal é assim. Não é, né, pessoal? A gente tem que mudar. Nós temos que mudar bastante isso aí. Vamos avançar, mais um tópico bem importante quais são os sinais de alerta que o homem não deve ignorar. Isso aí pegou, hein? Quais são os sinais de alerta que o homem não deve ignorar? Ou seja, a água tá batendo no pescoço. Tu vai deixar a água bater no pescoço, meu Deus do céu? Claro que não, né? Então vamos lá. Cansaço fácil. Então, à medida que você vai ficando mais doente, você vai cansando mais fácil. Tipo assim, antes você ia do trabalho a pé, caminhava aí 15, 20 quadras, não sentia nada. Agora você caminha aí 15 quadras já aí com a língua do lado de fora. Então, cansaço fácil, tá? Cansaço fácil. Outro sinal aí que não se deve ignorar é a falta de ar, tá? A falta de ar, quando o ar começa a dificultar, né? Dor no peito, tá? Dor no peito ou dor nas articulações, as dores do modo geral, quando a coisa não está bem. Por que está doendo, né? Um desgaste, o que está acontecendo, né? É uma inflamação, machucou, ainda mais quando é dor no peito. Nós já mostramos aqui num programa só sobre dor torácica, só sobre dor do infarto, quando é que a pessoa está sentindo a dor do infarto, né? Lembrando aqui que a dor do infarto é aquela dor muito forte, que dá no peito, bem aqui em cima do peito, para quem está me vendo no Instagram, aqui no Facebook, tá bem aqui em cima do peito, ou no canal do esôfago, né? Ou no canal, ou do lado esquerdo do coração, aqui à esquerda, bem em cima do coração. Uma dor muito forte, viu, pessoal? Dor forte, bastante forte, que dura mais que uma hora, tá? E cuidado para não confundir com dor muscular. A dor muscular é aquela que a gente aperta, dói, respira, dói, mexe o braço para lá e para cá e tá doendo. Então essa aí é a dor muscular. A dor cardíaca não, a gente não interfere, tá? É uma dor lá dentro do coração muito forte. A dor cardíaca ela pode caminhar, irradiar, né? Ou para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou então aqui para a mandíbula, para a região do pescoço aqui. É uma dor que dura aí uma hora, muito mais, às vezes pelo menos uma hora, tá? Uma hora, tem dores que duram no máximo 6 horas e para de doer. Por que para de doer? Porque o infarto é assim, morreu aquela parte do coração, não dói mais. Então por isso que a dor é de 40 minutos a 6 horas, tá? Então essa é a dor no peito, tá? Também outra coisa que deve alertar os homens é ardência para fazer xixi, tá? Ardência para urinar. Não tem que ter ardência nenhuma. Também não tem que ter secreção nenhuma no pinto, tá? O pinto não pode ter secreção nenhuma verruga, nada, nenhuma feridinha, nada. Também é sinal de alerta. Nós vamos falar melhor sobre isso no próximo programa, tá? Mas então alterações urinárias, né? Não pode ter ardência para urinar,
Também não pode ter urina presa. Tipo assim, o camarada vai fazer xixi, quer fazer xixi, tem que fazer força para fazer xixi. Parece que está obstruído, parece que está trancando. É um sinal de próstata grande, né? Próstata crescida, tá? Então, a urina tem que ser livre, tá? Então, não pode ter secreção, não pode ter dor, não pode ter dor nenhuma, não pode ter sangue, né? Não pode ter urina presa. E também quando você começa a urinar muitas vezes, tá? Também é um problema, tá? No geral, a gente costuma urinar aí de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. A gente costuma urinar aí 4 vezes por dia, dependendo. Agora, se você está urinando aí de hora em hora, de meia em meia hora, e urinando pouquinho, não é normal, tá? Tem que ir lá conversar com o teu médico lá, ver que isso não é normal, tá? Ainda, sinais de alerta, quando começa a emagrecer muito, tá? Quando começa a emagrecer muito, começa a perder muito peso, tá? Sem uma causa aparente, não está fazendo regime, não está fazendo dieta, está comendo normalmente e começa a emagrecer, também é um sinal de alerta, viu? Não é normal. O que é emagrecer muito? Emagrecer em torno aí de 10, 15 quilos em 3, 4 meses, né? Isso não é normal, tá? Outra coisa que também não é normal, mudar de humor, tá? As mulheres, elas mudam de humor mais frequentemente, porque as mulheres, nós já conversamos aqui várias vezes, que as mulheres ciclam de hormônios, tá? A cada 30 dias aí as mulheres ciclam hormônios para se preparando para a menstruação, né? E essa ciclagem de hormônios da mulher faz com que umas ficam mais estressadas, com um humor mais dificultado, né? Outras não, mas elas têm essa qualidade, tá? Essa característica. Os homens não, tá? Os homens não têm essa oscilação hormonal, não tem essa variação hormonal, não tem porque o homem ter essa mudança de humor. Mudança de humor, aí pode ser sinal clássico aí de depressão, sinal clássico aí que está estressado, sobrecarregado. Isso aí não é normal, isso tem que investigar. E também, pessoal, outra coisa que tem que alertar os homens é sinal de disfunção erétil, né? Quando lá o boneco lá não está dando mais conta do recado. Também é algo que a gente tem que investigar, porque não é normal, né? Claro que à medida que o homem vai ficando mais velho, a energia sexual vai mudando, vai ficando com outras características. Não pode comparar um homem de 20 anos com um homem de 80, do ponto de vista de energia sexual. É incomparável, são coisas diferentes, são situações diferentes, períodos diferentes de uma vida. E vocês sabiam que as novas estatísticas estão mostrando que a partir dos 40 anos, mais da metade dos homens tem algum grau de disfunção erétil? Nós vamos conversar bastante sobre isso no próximo programa, viu? Né? Então tem muita gente aí que canta de galo, mas acaba botando ovo aí, né? Então não é bem assim, viu? Tá? Então tem que cuidar muito bem aí essa questão aí da disfunção erétil, tá? Então, mesma coisa. Então, quando é que tem sinais que o homem tem que se alertar? Então, o cansaço fácil, a falta de ar, dor no peito, dores do modo geral, alterações na urina, tá? Alterações no perda de peso, disfunção erétil, tá bom? Mudanças de humor. Então, tudo isso a gente precisa de uma atenção melhor, viu? E sem cuidar, claro, né, gente? A saúde bucal, né? Tem que cuidar os dentes, né, gente? Então, se você tem mau hálito, pronto. Tá com dente estragado. Gente, 90% do mau hálito, tá, é dente estragado. Dente que tá com cárie, dente que tá rachado, quebrado, que entra ali nutrientes, entra ali comida e acaba apodrecendo a comida ali dentro, dando aquele bafão lá, tá? Então é outra coisa que tem que cuidar também, viu? Tem que cuidar também, né? Porque a saúde bucal, ela é diretamente proporcional à boa saúde do homem.
né? Tanto que as pessoas que não têm dente ou têm dentes em péssimas qualidades acabam se alimentando pior, né? Comendo menos, comendo mais errado e acabam emagrecendo e ficando até doente, ficando até com anemia, tá? Então a saúde bucal é fundamental que a gente possa saber. Um outro sinal que é de alerta, é febre, tá? Quando você tá com febre e não sabe qual é a causa, tá? Uma coisa é você estar gripado e ter uma febre. A gripe passou, a febre também, tá? Agora, quando você começa a ter febre e você não está gripado, não está resfriado, não tem infecção nenhuma, isso aí não é normal. Tem que verificar, tá? Tem que verificar. Certo, pessoal? Muito bem, vamos avançar. E uma outra coisa que é bem importante, qual é o peso dos amigos e o peso da família na saúde do homem? Total, né? Total. Porque dependendo das amizades, ou você vai ter uma cultura de cuidado melhor ou pior. Então, se você tem amigos e os teus amigos são relapsos com a saúde, eles bebem demais, comem demais, fumam demais, são sedentários, obesos, né? Você é amigo desse time, então vai ser muito mais difícil você mudar essa cultura, né? Então você acaba também fazendo parte dessa cultura. Então você acaba também fazendo parte disso, acaba também adoecendo. E também uma família, né? A família que come demais, tem gente que fuma, tem gente que toda a família fuma, e eles fumam no mesmo ambiente. Então, se você fuma num ambiente com 5 pessoas, e essas 5 pessoas todas fumam, é como se você estivesse fumando por 5, soma, tá? O fumante passivo tem os mesmos riscos do fumante ativo. Então também a família conta muito, né? E muitas vezes as famílias são preguiçosas. Então quando alguém vai fazer um exercício físico na família, para que tu vai fazer isso? Não serve para nada, faz nada, vem cá, vamos sentar, senta aqui, vou botar um papo fora. Então acaba desincentivando. E o contrário é verdadeiro, tá? Contrário é verdadeiro. Se uma família é cuidadosa, se uma família tem boa alimentação, se uma família faz esportes, pratica exercício físico, não fuma, os filhos já entram dentro desse esquema, já entra dentro dessa facilitação, tá? Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Semana passada eu atendi um adolescente de 17 anos com dor no peito. Era uma dor muscular, mas o que me chamava a atenção era o excesso de peso dele, tá? 17 anos com 130 quilos. E o pai e a mãe foram na minha consulta, foram juntos, estavam preocupados, né? E igualmente, o pai e a mãe bastante pesados. Ou seja, é o ambiente familiar com excesso de comida que fez com que as crianças engordassem, né? Então, a família tem um resultado direto, né? Se as crianças são educadas dentro de um ambiente de cuidado, de equilíbrio, serão adultos que vão procurar, quando forem adultos, são pessoas que quando forem adultos vão procurar ter hábitos normais, saudáveis. Mas se dentro de casa a família não tem hábitos normais, hábitos adequados, fumam, comem demais, bebem demais, são relapsos, os filhos que crescem dentro desse ambiente, quando eles tiverem as suas famílias, eles vão reproduzir a mesma coisa. Serão pais relapsos, serão pessoas que não vão se cuidar na dieta, sedentários, etc. e tal. Então, o ambiente familiar, a cultura do ambiente familiar, a cultura do ambiente dos amigos é fundamental. Então, sem sombra de dúvida, a família aí pesa bastante, tá? A família pesa bastante, tá? Então, se você aí que já é adulto aí, você na sua casa aí, ou no seu trabalho que está me escutando, você tem filhos em casa, a melhor maneira de educar os filhos é ter hábitos saudáveis. A gurizada segue os hábitos saudáveis. Por um outro lado, se você tem hábitos ruins, a gurizada vai ser educada com hábitos ruins. Quando for adulto, eles já vão
vão estar mais adequados aos hábitos inadequados do que adequados. Certo, pessoal? Então, qual é o principal recado, então, já que nós estamos falando aqui do Novembro Azul, para encerrar o programa, que nós já estamos vencendo o nosso horário já, né? Então, homens, vamos lá, gurizada. Eu passei aí outubro inteiro falando aí da mulherada, né? Agora é a nossa vez, né, gente? Ô, homens, né? Ô, gurizada, vamos, né? Vamos se antenar, né? Vamos se antenar. Isso é para qualquer idade, tá? O senhorzinho mais idoso que está me escutando, ao jovenzinho aí que está aí na sua empresa, com rádiozinho aí escutando também, tá? Para todos nós. Ô, gurizada, se cuidar não é um ato de fraqueza, viu? Ó, se cuidar não é um ato de fraqueza, tá? É um ato de verdadeira ação masculina, tá? Agora, o contrário, essa cultura macha que nós temos aí, essa cultura machista que nós temos aí, que o homem tem que ser bruto, tem que fumar, tem que ser machão, tem que comer, beber, fumar, essa coisa mais grotesca, que eu até mudei até a minha voz aqui, essa coisa mais ogra, isso sim, isso é extremamente deletério para a vida, isso é uma cultura falsa que vai deixar ser um verdadeiro homem. Verdadeiro homem é aquele que se cuida. E verdadeiro homem não só se cuida, como cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. E isso é o que interessa para se cuidar, tá? Então chegou na hora aí dos homens aprender a se cuidar, viu? Aprender a se cuidar para viver mais, né, gente? Para viver mais, né? Afinal de contas, né? A vida tá aí, a vida é bela, a gente tem que fazer ela uma vida melhor. Ela pode ser uma vida simples, uma vida complexa, mas ela tem tudo para ser uma vida saudável. Então é por isso que a gente está buscando aí Novembro Azul. Certo, pessoal? Estamos encerrando o nosso programa de hoje, tá? Quero agradecer mais uma vez aqui, né, ao Laboratório Novitá, que fica ali na Avenida Venâncio Aires, 1159. Você pode entrar em contato com o Laboratório Novitá 99 100 38 74, tá bom? E o Instituto Cruzaltense de Cardiologia, né, que fica ali também na Venâncio Aires, 1145, pelo telefone 33226463. Deixando um abraço a todos hoje. E hoje nós não anotamos apontamentos e questionamentos do nosso programa, por isso nós já estamos encerrando. E até semana que vem com mais um episódio de A Saúde do Homem, né? Isso que é muito importante. Um abraço para vocês. Fiquem agora com a Ana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.